Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Uhum. Os nossos demais amiguinhos sumiram hoje? Eu Não vou sei. fazer o quê, né? Vou colocar aqui a apostilinha nos exercícios que nós paramos lá na última aula. Nós estávamos na hora de estudo, não é isso? Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Aí na página 63, o exercício 3, nós corrigimos, né? Sim. Chegamos a corrigir o exercício 4? Acho que Que página, professor? 63. Exercício 4. Não. Então vamos lá. O administrador de uma cidade, implantando uma política de reutilização de materiais descartados, aproveitou milhares de tambores cilíndricos dispensados por empresas da região e montou kits com 6 tambores para o abastecimento de água em casas de famílias de baixa renda, conforme a figura seguinte. Além disso, cada família envolvida com o programa irá pagar somente R$ 2,50 por metro cúbico, né, utilizado. Então, o kit aqui é um kit com 6 tambores cilíndricos. Esses tambores cilíndricos têm 40 centímetros de diâmetro e tem 1 metro de altura. Uma família que utilizar 12 vezes a capacidade total do kit em um mês pagará a quantia de quanto? Considere, então, π aproximadamente igual a 3. Como é que nós vamos resolver esse exercício, então? Nós precisamos, né, saber qual é a quantidade de água, né, de volume, a capacidade que eu tenho aqui para esses 6, né, tambores. Um kit de 6 tambores. Eu vou calcular, então, o volume para um tambor e multiplicar por 6, de forma que eu vou ter, então, a capacidade para um kit. E uma vez que eu tenho a capacidade para um kit, que se paga R$ 2,50 o metro cúbico, né, utilizado, se nós fizermos vezes 12 essa capacidade, 12 kits, vamos ver quantos metros cúbicos nós consumimos, né? E aí, pelo preço de R$ 2,50 o metro cúbico, dá para a gente calcular qual vai ser o valor gasto, né, pela nossa família. Então, deixa eu mostrar aqui os cálculos. Ampliar aqui. Vê se dá para enxergar aí, pessoal. Sim. Tá dando para ver aí? Então, lá no nosso exercício 4, o que nós vamos fazer, né? Primeiro, calcular o quê? O volume de um tambor. Bom, o volume para um tambor é a área da base. A base é circular, né? Π vezes R ao quadrado, vezes a altura do tambor. O valor de π é igual a 3. Ele deu o diâmetro do nosso tambor, que é de 40 centímetros. Esse diâmetro, então, é de 0,4 metros. Faço a conversão para que saia a unidade em metros, né? E o raio ao quadrado vai ser o diâmetro dividido por 2, portanto, 0,2, né? E isso vezes a altura dele, que é de 1 metro. Portanto, o volume de um tambor é de 0,12 metros cúbicos. O kit que a família recebe vem com 6 tambores. Então, o volume que cada kit consegue, né, armazenar é 6 vezes o volume de um tambor. 6 vezes 0,12. Chegamos, então, em 0,72
metros cúbicos. Isso para, né, 6 tambores que compõem o kit. Veja que a pessoa vai pagar, né, quando ela utilizar 12 vezes essa capacidade, ou seja, serão 12 kits de consumo. Vamos lá para cima e vamos multiplicar por 12, né? Essa quantidade multiplicada lá por 12, então veja, cada kit de 6 tambores tem um volume de 0,72, a pessoa usou 12 kits ao longo do mês, e o preço lá para cada kit é de R$ 2,50. Portanto, R$ 21,60, preço que ele vai pagar nesse consumo mensal. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Sim. Acertaram esse? Acho que sim. Eu acertei. Beleza. Voltando lá para a apostila, vamos ver o próximo exercício aqui. Deixa eu só ampliar. Só um instantinho. Então tá lá, foi o nosso exercício 4, né? Vamos ver o exercício 5 agora. O exercício 5 ele diz o seguinte, né? Um aluno do curso de automação industrial resolveu armazenar parafina líquida em 2 recipientes. Um na forma de um prisma retangular regular e outro na forma de um cilindro circular reto, cujas medidas estão indicadas abaixo. Então tem aqui, né, o primeiro recipiente, que é o nosso paralelepípedo regular, né? Tem aqui uma base que tem comprimento aqui de 20 centímetros, largura de 15,7 centímetros, altura de 20 centímetros. E o outro recipiente, que é cilíndrico, um cilindro regular, tem 20 centímetros de diâmetro, né, e 20 centímetros de altura. Quer que adote o valor de π como 3,14. E aí tem que fazer a escolha da afirmação correta. Será que cabe mais no recipiente 1 do que no 2? Será que eu consigo colocar mais no 2 do que no 1? Para isso eu tenho que calcular o volume, né, do recipiente na forma aqui de paralelepípedo, né? E tem que calcular o volume do nosso cilindro e fazer a comparação, então, né? Para isso eu vou usar, né, as fórmulas para o cálculo de volume aqui de um prisma. Então eu tenho a área da base vezes a altura e a fórmula para o cálculo do volume do cilindro. Também a área da base vezes a altura. Lembrando que a base é um círculo, né? Então vejamos como é que vai ficar os nossos cálculos. Espera lá. Deixa eu tirar aqui. E colocar aqui nas continhas. Então tá lá, né, o exercício 5. O que nós vamos fazer então? Nós vamos ter, né, para o volume do recipiente 1, que é aquele prisma, né? A área da base, então a base tem 20 por 20 centímetros, comprimento e largura, né? Vezes a altura de 15,7, 6.280 centímetros cúbicos. Volume do primeiro recipiente. O recipiente 2 é um cilindro, então ele vai ser dado pela área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes 20. Então, 3,14, 10 ao quadrado, então aqui vai ficar, né, 1.000, vai ficar 100, né? E 100 vezes o 20, que é a altura dele, 2.000. 6.280. Então, os dois recipientes possuem a mesma capacidade, armazenam a mesma quantidade daquela parafina líquida que ele tinha, né, enunciado lá no texto. Então, voltando lá, se os dois, né, têm a mesma capacidade, a alternativa correta para se assinalar vai ser ambos, né, conseguem
né, tem a mesma capacidade, armazenam o mesmo volume. Então está aí no item C, tanto no recipiente 1 quanto no recipiente 2, cabem a mesma quantidade de parafina. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá adiante. No exercício 6, né? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro. Então, vejam, o vitral ele é composto aqui por um quadrado de lado 1 metro, conforme a figura a seguir. Então, está aqui o vitral que ele vai utilizar. Nós sabemos, então, que o lado desse quadrado é 1 metro, tanto aqui na base, quanto aqui na altura. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Então, esse ponto A é um ponto médio desse lado, essa medida que eu tenho aqui, então, é metade, 0,5. Assim como esta outra medida também é de 0,5. E aqui nos 4 lados eu tenho essa situação, né? Muito bem. Ele falou aqui que os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, o segmento AP, é este aqui, mede 1/4, então mede 0,25 do lado do quadrado. Tanto esse segmento, 0,25, quanto o segmento aqui, QC. Também, esse segmento mede 0,25. Muito bem. Aí o que acontece? Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, então é essa parte aqui pintada, e o outro para a parte mais clara, né? Região A, B, P, D, A. Então, A, B, P, D, A. R$50 o metro quadrado. De acordo com esses dados, ele pergunta de um vitral. Então, o nosso problema aqui vai ser determinar o quê? A área que cada uma, né, dos materiais está ocupando em cada um dos vitrais, né? E depois multiplicar isso pelos preços para ter o valor total que ele vai gastar. Uma forma de resolver isso aqui seria trabalhar, então, com a área do quadrado, poderia pegar a área do quadrado completa e subtrair da área da parte do material mais claro. Isso me daria a área sombreada. E depois fazer as multiplicações pelos preços, né? Outra forma seria utilizar aqui esses triângulos, né? Eu tenho aqui, como vocês podem ver, vou colocar em outra cor. Vou colocar aqui em amarelinho. Eu vejo esse primeiro triângulo. Eu sei calcular a área dele, porque ele tem uma altura de 0,5 e uma base de 1. Eu calculo a área desse triângulo, multiplico por 4, porque eu tenho 4 triângulos com a mesma dimensão, e eu posso fazer aqui o cálculo da área desse losango. Eu tenho essa diagonal menor, tenho essa diagonal maior. A diagonal menor, então, vai ter 0,5. A diagonal maior vai ter 1. Dividido por 2 me dá a área desse losango. Somo, então, essas 4 áreas de triângulos com a área do losango, vai me dar a área da região sombreada. Multiplico pelo preço do metro quadrado do material da região sombreada, R$30.
Depois, eu vou calcular a área da parte clara. O que eu faço, então? Pego a área do quadrado total aqui, calculo base vezes altura, 1 vezes 1, e depois eu vou subtrair da parte roxa, que eu já calculei, da parte sombreada. A área que vai sobrar vai ser a área desses triângulos aqui dentro. E multiplico pelo preço desse material, que é de 50. E aí, basta você fazer o quê? Ver qual que é a quantidade que você vai, né, utilizar desse material por metro quadrado, né? Nós vamos ter aqui essas áreas em metro quadrado. E aí calculamos pela somatória, multiplicando pelos preços. Vou voltar lá no meu manualzinho para nós acompanharmos lá os cálculos. Espera só um instantinho. Então, vou abrir aqui, ampliar, e está lá. A sugestão que ele deu aqui nessa resolução foi a seguinte. Ele pegou então, percebeu que a área da região clara é igual ao quádruplo da área do triângulo, APB. E os 4 triângulos que nós geramos ali são congruentes, né? Tem as mesmas dimensões. A área daqueles triângulos que tem a mesma dimensão, ele fez o cálculo aqui usando frações, né? Ao invés de usar 0,5, ele usou 1 meio. Ao invés de usar 0,25, ele usou 1 quarto. Então, só fez o cálculo com números fracionários, sem problema. Então, a área daquele triângulo, daqueles 4 triângulos idênticos, né? Base vezes altura, dividido por 2. A base dele nós vimos que media 1 quarto. A altura 1 meio, dividido por 2. Ou seja, 1/16. Então, essa vai ser a área de um daqueles triângulos. Como nós temos 4, vou multiplicar 4 por 1 sobre 16, 1/16, né? E nós vamos ter 1 quarto de metro quadrado, só para os triângulos. E aí, o que nós vamos fazer? A área do quadrado maior, né? Nós já sabemos que vai ser 1 vezes 1, vai ser 1 metro quadrado. Então, a região sombreada, nós vamos obter, né, fazendo a diferença pela área do quadrado para obter a região mais clara. Então, vou fazer 1 menos 1 quarto, 3 quartos de metro quadrado. Descendo aqui um pouquinho, limpando. Então, nós temos os preços, né? O que vai acontecer, né? A região sombreada custa 50, um metro quadrado. Eu tenho 1 quarto de metro quadrado. A região mais clara custa 30, era isso? Multiplico por 3 quartos, 12,5 mais 22,5, R$ 35 de material para fazer o quadrado que ele precisava. Ok, pessoal? Sim. Sim. Acertaram esse? Esse não. Sim. Tô bem, deixa eu voltar aqui na minha apostilinha. Ampliar. Então, tem formas diferentes de resolver esse exercício, né? Aqui o exercício 7 pede para você criar uma situação, um problema que envolva essas 3 figuras aqui, como eu falei para vocês, né? Desenvolver aí uma situação, um problema para uma questão, para que vocês discutam a resolução, né, dessa questão. Eu já tinha comentado lá com vocês na última aula. E aqui nós fechamos. Eu vou passar agora lá para o caderno de atividades de vocês. Vocês peguem lá o caderninho de atividades para a gente trabalhar, pessoal. Vocês têm ele aí, não tem? Sim. Então, pega lá o caderninho de atividades. Eu vou abri-lo aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Só um instante.
volume 3. Tá aqui. E vamos procurar um caderno de atividades lá no capítulo 8, sobre medidas. Deixa eu ver aqui. Aqui está no 7. Aí, pessoal, lá na página 28. Acharam aí? Sim. Então, aqui, na página 28, lá do caderno de atividades, vocês têm aqui o resumo do conteúdo, né? Áreas de quadriláteros, triângulos, né? Tá aqui as áreas. A área do círculo, comprimento e circunferência, né? Temos aqui a área do setor circular, os volumes e capacidades, né? Tá aí. E aí, começa aqui na página 31, esses exercícios, né? O exercício 1, na página 31, tem aqui o exercício 2, 3, 4, na página 32, 5, 6, 7, na 33, 8, 9 e 10, na 34. Por enquanto, para agora, vamos fazer esse aqui, tá? Relativo à área de quadriláteros e triângulos. Então, o que nós vamos fazer agora está aí na página 31. Página 31. E nós vamos até aqui a página 34, exercício 8. Tranquilo? Sim. Sim. E é o mesmo esquema. Façam os exercícios, tira a fotinho, manda lá na atividade que está no positivo on, a mesma que vocês mandaram as fotos anteriores. E eu estou aqui no acompanhamento para tirar qualquer dúvida. Mãos à obra? Sim. Beleza. Até que página? Vai até a 34. Exercício 8. Até a 34, né? Até a 34. É só essa primeira parte a respeito de área de circunferência, a área de círculo, né? Comprimento de circunferência. Desculpa. É de áreas de quadriláteros e triângulos. A 31, e você vai até a 34, tá? Que é o exercício 8. Aí para aí, tá?
Tranquilo por enquanto aí, pessoal? Sim. Beleza.
Prof, acho que deu a hora de ir. Faz o seguinte, então. Termine esses exercícios de lição de casa. Amanhã na nossa aula a gente retoma para corrigir. Mas não esqueça de mandar as fotos lá no Positivo On, tá? Ok. Alô, bom descanso, um abração, se cuida Tchau, prof. Se e até cuida. a próxima. Tchau, tchau, um abraço.